Olá! A ideia hoje é poder falar de um tema que eu gosto muito, que é crença. Você já se viu diante de alguma situação que se repete na tua vida constantemente? Mudam as pessoas, mudam as situações, o conflito, mas na essência a situação é a mesma coisa? Pois bem, o que tem gerado isso na tua vida é uma verdade que está dentro de você, plantada aí com muita força, que a gente vai chamar de crença. Uma crença que muitas vezes, na maioria das vezes, quando ela gera uma realidade que não é a que a gente deseja, a gente chama de crença limitante. Uma crença é uma informação não verificada e, na maioria das vezes, não verificável que a gente tem dentro da gente como verídica. É um processo no qual a mente aceita algo como verdade e isso está diretamente relacionado a um cunho e a um sentimento, a uma carga emocional, muitas vezes espiritual, de certeza. Por isso que muitas vezes é difícil a gente sair de uma situação para outra, porque existe uma fé e uma certeza diante daquilo que está ali, que a gente está criando. É sempre importante perceber que pensamento, emoção e sentimento, eles têm uma ligação sinérgica. É um pacto de sinergia. Então, dentro do Theta Healing, a gente pensa muito que nós somos os nossos pensamentos, a gente é aquilo que a gente pensa, e aí esse é o poder. E quando eu falo pensamento, está ligado aos nossos sentimentos, às nossas emoções. Então, como é que a gente pode aprender a pensar o nosso pensamento? Por que isso que eu estou pensando? Por que eu estou pensando dessa forma e para que serve? E o que é que eu estou ganhando pensando dessa forma? Para a gente entender as crenças, a gente adquire essas verdades nessa vida, por exemplo, a partir da relação que nós temos com os nossos pais, sobretudo na nossa primeira infância, dos 0 aos 7 anos, com os irmãos, com os entes mais queridos, com o professor na escola, mas também a partir das nossas experiências diante da vida, os nossos sucessos, os nossos fracassos, as nossas separações, e a gente vai construindo o nosso modelo de mundo a partir disso. Então, dentro do Theta Healing, você tem 4 níveis de crença. Olha só que complexidade isso. Que o nível primário, primeiro nível, são todas essas crenças dessa vida. Essas crenças relacionadas aos pactos familiares, a relação que você estabeleceu com os teus pais, sobretudo, repetindo, nessa primeira infância, com os irmãos, no convívio social, e você foi adquirindo isso ao longo de tua vida nessa existência. Crenças de nível genético é o segundo tipo. São crenças que estão dentro do teu sistema até a tua 7ª geração descendente. São crenças que estão operadas nos teus genes, no teu DNA, e elas estão ali brincadas dentro da tua linhagem familiar e estão fazendo você manifestar isso agora. Então, muitas vezes, um aprendizado de um antepassado, de um tataravô, ele está aí operando em você hoje. Crenças a nível histórico são crenças do consciente coletivo, são crenças que fazem parte do processo evolutivo da humanidade dentro dos sistemas políticos, econômicos, históricos que a humanidade foi desenvolvendo ao longo do seu processo evolutivo. Então, quando você encontra, por exemplo, crenças relacionadas à religião, facilmente elas são crenças de níveis históricos, né? E crenças a nível de alma, que são essas crenças muito arraigadas e estão ali completamente embrincadas à essencialidade do teu ser. São crenças muito profundas. Então, num processo com o Theta, a gente vai poder identificar que crenças são essas, o que você está ganhando com essas crenças, sobretudo porque toda crença ela manifesta uma realidade não desejada em detrimento de algo que é muito positivo para você. Só que esse processo é um processo inconsciente, porque está tudo lá, escondido no teu inconsciente. E o trabalho com o Theta Healing não é um trabalho racional. A mente consciente, ela está a serviço para você desbravar esse mundo fantástico que está ali e esse universo cheio de poder que é o teu subconsciente, que é ali que está armazenado toda a tua força e o teu potencial para poder fazer e gerar o sentimento necessário para criar a realidade e a vida que você deseja. Para a gente ter uma ideia, 2% de nossa mente é a nossa mente consciente e 88% é a nossa mente inconsciente. Então, quando a gente deseja mudar alguma coisa, a gente tem a favor 2%. E a gente tem 88% aí que precisa ser convencido disso e ele está ali, disponível a ser convencido e a receber os comandos dessa mente consciente.